e segundo turno agora no final desse mês aqui, de novembro, né? E o diretor secretário de Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasileiro Brasil-Uruguai, o Leandro Sesimbra, falou com a Rádio Agesta destacando que o desafio dos candidatos Yamandu Orsi e Álvaro Delgado são de enfrentar o alto custo de vida e a segurança pública no Uruguai. Elogiou o alto nível do debate na campanha eleitoral. Vamos à análise do resultado do primeiro e expectativa do segundo turno no Uruguai, que isso também reflete para nós aqui, com a matéria que Eduardo Leães, da Rádio Agesta, nos traz. O país vizinho Uruguai também realizou eleições no último domingo. Foi o primeiro turno da eleição presidencial. Vão disputar o segundo turno no dia 24 de novembro o candidato da oposição da Frente Ampla, Yamandu Orsi, o mais votado, e o candidato do Partido Nacional do Governo, Álvaro Delgado. O diretor-secretário da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasil-Uruguai, Leandro Sesimbra, nos fala desse resultado no país vizinho. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. É importante, antes de mais nada, nós conceituarmos alguns pontos a respeito do Uruguai, né? O Uruguai, ele tem uma democracia invejável. Invejável no sentido do respeito, da educação que os próprios candidatos imprimem nas suas campanhas, né? Nós tivemos, nesse domingo 27, mais uma prova de tudo isso, né? E é importante que a gente, quando olhe para o Uruguai, jamais utilize a lente que a gente usa no Brasil ou até mesmo na Argentina, né? Aqui no Brasil e na Argentina nós temos uma política muito mais conflagrada, muito mais belicosa, muito mais a ponto do conflito, não das vias de fato propriamente ditas, mas do conflito em si, né? Não só da troca de ideias, do debate das ideias, mas sim a matiz política acaba acalorando demais os debates, né? Exemplo, como disse antes, do Uruguai, é que eles se respeitam muito, né? Nos próprios discursos de vitória, vamos dizer assim, para um segundo turno, o Yamandu Orsi quanto o Álvaro Delgado, né, que foram os primeiros colocados, saúdam os seus oponentes e agradecem a campanha que foi feita, né? E é uma campanha de alto nível. Não tem gritaria, como eu disse antes, os debates são por meio das ideias, né? Não são tão acalorados, o que demonstra uma grande maturidade democrática do Uruguai, né? O Uruguai que tem tanto a nos ensinar, né, em educação, em estabilidade, né? Eles não são um povo que goste muito de mudanças muito drásticas, né? Eles têm que ter a mudança bem planejada, bem com os pés sempre muito firmes no chão, né? E a campanha nos demonstrou isso, né? No final de setembro eu estive no Uruguai e pude presenciar alguns movimentos políticos lá. Chama muito a atenção porque o material de campanha a exemplo do que fora anos atrás aqui no Brasil, muros pintados, postes com cartazes pendurados, material de campanha nas ruas, mas isso não chega a agredir, e as pessoas pouco falam da política, assim. Parece que quando um estrangeiro pergunta, elas até mesmo se constrangem de responder. Talvez o ideário de liberdade do uruguaio não permita que ele faça esse tipo de comentário. É uma questão muito interessante. Mas além, né, do que aconteceu, da formação de um novo parlamento e o segundo turno, houve duas decisões muito importantes do povo uruguaio, né, que pouco tem se falado aqui no Brasil. A primeira delas, as duas se referem a um plebiscito, e a primeira delas é quanto à questão da segurança pública. Havia uma proposta de emenda constitucional, se me permite o parêntese, Eduardo, toda a emenda constitucional passa por plebiscito no Uruguai,
Não é feita somente pelo parlamento, ela é aprovada pelo parlamento e vai a plebiscito, ou seja, os cidadãos eles aceitam ou rechaçam a proposta. Então, dessas duas propostas, a primeira era referente à segurança pública, uma proposta do próprio governo. O presidente Lacage-Pou enviou ao Congresso essa proposta, que era permitir que se fizessem buscas e apreensões à noite nas residências dos uruguaios. Claro, essas buscas e apreensões seriam sempre fundamentadas, os juízes deveriam, né, dar as suas razões para que isso acontecesse, e ela não passou. O uruguaio não aceitou essa proposta. E a segunda era converter a previdência privada em previdência pública, reduzindo a idade de aposentadoria de 65 para 60 anos. Uma espécie de estatização da previdência. Essa proposta, apresentada por alguns sindicatos laborais, também não passou. Então, vemos que mudanças muito drásticas efetivamente não são a tônica para os nossos vizinhos. Leandro Sesimbra, diretor-secretário da Câmara de Comércio e Serviços Brasil-Uruguai. Do ponto de vista econômico, qual a diferença entre o candidato da Frente Ampla no Uruguai, Yamandu Orsi, e o candidato do governo, Álvaro Delgado? Bom, Álvaro Delgado agora vai compor uma coalizão, né, de vários partidos, entre eles o Partido Colorado, que no passado, né, disputava sempre com o Partido Nacional, blancos e colorados disputavam a presidência do Uruguai. Ele é, né, naturalmente o sucessor na condução do país do atual presidente Luiz Lacage-Pou, né? E a tendência é que as coisas se mantenham caso ele seja eleito. Já Yamandu Orsi, ele é da Frente Ampla, né? E a Frente Ampla tem algumas ideias um pouco diferentes na condução econômica, mas ambos chegam a uma mesma conclusão, né? Tanto o Yamandu Orsi, em recente entrevista à imprensa estrangeira, disse que não pretende aumentar impostos, mas pretende atrair mais investimentos. É basicamente o mesmo discurso que Álvaro Delgado apresenta, né? Então, nós vemos que, na verdade, o governo uruguaio ele pode mudar, ele pode trocar a cor da camisa, mas a condução, principalmente econômica, segue a mesma, né? Eu ouvi isso de vários uruguaios que me dizem o seguinte: o presidente não importa, o que importa é o ministro da Economia, né? Para nós soa tão estranho ouvir um comentário como esse, né? Que a gente sente até um pouco de inveja dessa maturidade, dessa preparação. Mas o próximo governo ele vai ter alguns desafios muito importantes, tá? Por exemplo, alto custo de vida. Os uruguaios estão sofrendo com esse problema há muito tempo, né? Desde antes mesmo do presidente Lacage-Pou assumir, já havia esse problema de alto custo de vida, né? Eles se ressentem muito de uma queda no índice de desenvolvimento humano, né? E a questão da segurança pública, principalmente nas fronteiras, pois o narcotráfico anda avançando em direção ao território uruguaio, né? A nossa fronteira aqui, as nossas fronteiras secas, principalmente, elas são de muito fácil trânsito, e esses delinquentes têm sido vistos e têm realizado ações do lado uruguaio, e isso é uma preocupação constante, né? Mas do ponto de vista externo, né, o próximo presidente ele vai ter que trabalhar muito mais com o Mercosul, né? Talvez saia esse tão sonhado acordo com a União Europeia, mas também tem vários outros acordos
prontos para serem implementados, né? O governo Lacalle Pou tentou realizar um movimento com a China direto, mas não conseguiu, né? Até por força de um freio que o Brasil teria realizado por meio do governo Lula, de impedir que se fossem feitos acordos individuais, né? E isso tudo impacta muito, porque o Uruguai é um país virado para fora, né? Ele tem 3 milhões e 200 mil habitantes, é uma população pequena, um território, né, também não muito grande, mas com uma densidade demográfica muito baixa. E isso faz com que ele precise acessar mercados externos para obter, né, os recursos necessários para sua manutenção. E isso, tão cedo, o Uruguai não vai conseguir mudar, né? Então, acredito que o próximo governo vai ter grandes desafios, mas tudo isso naquela maneira, né, que o Uruguai tem de viver, despacio, com a calma e tudo mais. Ouvimos o diretor-secretário da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasil-Uruguai, Leandro Cezimbra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas informações que nos trouxeram esses fatos aí com relação à eleição no Uruguai, né? Eleição esta que vai ter vez agora, nesse mês de novembro, final do mês de novembro, que certamente vai ter reflexo também aqui para nós, né? Apesar de do Uruguai não ter assim aparentemente uma presença tão grande na nossa economia, mas ele faz divisa com o Rio Grande do Sul, tem um contato muito intenso com o Rio Grande do Sul, e isso certamente vai também impactar conosco, né? Então, essa matéria aí com o Cezimbra é bem interessante. Ela está disponível em áudio já no portal tupã.fm.br. Daqui a cerca de uma hora estará sendo disponibilizada também no nosso podcast, no aplicativo, no canal do YouTube da Tupã. E logo mais, às 17... não, essa aqui não vai no Tupã Comunidade, porque já foi, né? Já foi no Tupã Comunidade. 9h37, vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa